Você não tem conseguido dormir, coração acelerado, você chora do nada, você abre o celular várias vezes, fica atrás do seu ex, da sua ex, querendo saber o que que ele tá fazendo, o que que ela tá fazendo. Já faz mais de 6 meses que vocês terminaram, você não consegue prosseguir sua vida, você não consegue se concentrar no seu trabalho, você chora, você sai com outras pessoas, mas você não se sente completo, você tá vivendo uma fase de luto. E esse luto, ele pode não estar relacionado com uma saudade, mas com uma dependência emocional. E a dependência emocional, assim como as dependências químicas, as dependências medicamentosas, elas precisam de tratamento direcionado. Então, às vezes, você precisa fazer terapia, ajuda com medicação para você conseguir se regular. Hoje eu vou falar sobre sintomas da própria dependência emocional e como é que você pode lidar com isso. Os términos, principalmente, relacionados à traição, à quebra de expectativa, ou até aqueles relacionamentos abusivos que causavam, picos de adrenalina nos no na nas reatações, nas voltas, eles acabam gerando uma dependência emocional, e eles acabam desorganizando a química do seu cérebro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí, porque ajuda o canal a crescer. Eh, eu vi que tem bastante pessoas, assim, com o coração partido e acabam precisando de apoio, e muitas delas não têm, eh, condições financeiras de se reorganizar e acabam atravessando dias muito difíceis, assim. Eh, a gente precisa, eh, entender que muitas vezes o processo de luto, ele é um processo que precisa de suporte psicológico, precisa de suporte, eh, medicamentoso, e ele é um processo que ele tem todo um passo a passo, ele é estruturado em fases. Primeira fase de negação, a fase que você acha que aquilo não está acontecendo, que pode ser reversível, e aí depois vai progredindo para as próximas fases, até a fase da aceitação mesmo, que você consegue lidar bem com aquilo. Mas depois de um tempo, existem pessoas que elas conseguem se curar, conseguem evoluir, sair daquilo, e existem pessoas que elas ficam presas anos com aquela mágoa, ela cristalizou aquele sentimento de que poderia dar certo, por que que não deu certo. Então, assim, qual a diferença dessa pessoa que conseguiu progredir para aquela pessoa que ainda está presa em um relacionamento, às vezes era até abusivo, ou com uma pessoa que tinha uma personalidade narcísica? Geralmente essas pessoas que sofrem muito pelos términos e que elas ficam nesse loop de ficar acompanhando a pessoa, de quer saber onde é que ele está, se ele está bem, se não está bem, se já está namorando, se já está saindo, se está progredindo, se a vida dele está continuando, dela está continuando. A gente chama de pessoas que têm apego ansioso. O apego é, é, são amores de apego ansioso que a gente fala. Pessoas que elas acabam se relacionando e elas acabam pegando pessoas que estão eh, com pouca disponibilidade ou pessoas que acabam tendo um padrão de distanciamento, de não entrega, e elas vão investindo tudo que elas podem naquele relacionamento. E parece que quanto menos a outra pessoa investe, mais essa pessoa se sente motivada a investir. Então, vem dessas 2 palavras mesmo, ela se apega com aquele padrão, de que ela vai mudar aquela pessoa, de que ela precisa se entregar naquela relação, e ela também, tem uma questão de gerar todos esses sentimentos e expectativas, ou direcionar vários sentimentos e expectativas naquela pessoa. E aí esses apegos ansiosos, quando eles, terminam um relacionamento, eles constroem um buraco dentro da pessoa tão grande, porque ela dedicava tanto tempo e tanto esforço, que é muito difícil ela se desligar sobre isso. Por isso que na chamada do vídeo eu falo assim: será que é saudade ou será que é uma dependência emocional? Porque depois que a gente termina um relacionamento, é natural que a gente tenha alguns sentimentos para organizar dentro da gente, uma rotina, e isso com o tempo ele vai se alinhando, e aí a gente vai dando oportunidade para outras pessoas. No apego ansioso e na dependência emocional,
até os novos relacionamentos que vão surgindo não vão suprir a expectativa que você tinha, porque você começa a idealizar aquele relacionamento como se fosse um relacionamento saudável, um relacionamento que te fazia bem, e na verdade, na maioria das vezes, não fazia. Então, a gente primeiro precisa desconstruir esse relacionamento que terminou porque ele não era saudável. E muitas vezes essa pessoa que está no apego ansioso, ela já vem de outros relacionamentos que tiveram estrutura parecida, em que a pessoa investia muito do seu tempo e ali no desenrolar da relação, a outra pessoa que já era indisponível, que já era uma pessoa narcísica ou uma pessoa que realmente não era compatível com um padrão de relação com alguém ansioso, ela vai embora, parte. E é essa pessoa que fica aqui, fica sofrendo e fica ali maquinando várias coisas, ruminando vários pensamentos. Então, um primeiro exercício para a gente se libertar desses pensamentos ruminadores. Não tem como a gente pedir para o nosso cérebro parar de pensar. Então, não tem como falar assim, ah, eu vou fechar os olhos, eu não vou pensar num elefante branco. Se você fala isso, você já pensou nesse elefante branco e você está preso aí nesse pensamento. Então, o máximo que você pode fazer quando vem esses pensamentos ruminadores, obsessivos, é você respirar, eu estou aqui, o pensamento veio, eu aceito esse pensamento e realoco ele para uma posição na minha vida que ele não vai me desestabilizar. Então você se regula emocionalmente, porque não tem como a gente desfazer esses pensamentos e eles vão ficar todo o tempo em looping. Existem pessoas que chegam num looping tão intenso que elas não conseguem dormir, não conseguem trabalhar, às vezes tem que recorrer a medicações, essas medicações elas ficam durante muito tempo na vida da pessoa. Então, o ideal é que a gente tente se regular emocionalmente, fazer exercícios que a gente consiga lidar melhor com esses pensamentos ruminadores. A segunda questão é: eu preciso me fortalecer e eu preciso entender meu padrão de relacionamento. Às vezes você vem de falta de pai, falta de mãe, falta de. Você era o único provedor da sua casa, então você teve um padrão de cuidado muito intenso, você se entrega muito pelas pessoas, você tem uma história que favorece isso. Então você precisa se reorganizar para que os seus próximos relacionamentos eles sejam melhores sucedidos e que eventualmente terminando esses relacionamentos você não venha a se destruir, porque cada vez que você vem num processo de pensamentos ruminadores, preso numa relação que já acabou há 5, 6, 7 meses, um ano, 2 anos, você vai perdendo seu tempo, você perde cérebro, você se enfraquece, você perde força de trabalho, você perde dinheiro, você perde muitas coisas. E às vezes você nem está percebendo o tanto de perda que você está tendo. Então, esse é o segundo aspecto. Se fortalecer para que você não venha cair em uma segunda relação sobre isso. E o terceiro item, para a gente se livrar de uma dependência, é buscar apoio psicológico e às vezes psiquiátrico. Ah, mas eu não tenho suporte financeiro, mas a gente tem uma rede no SUS que consegue trabalhar essa questão dos lutos, consegue dar apoio em relação à questão medicamentosa às vezes, e você consegue prosseguir. Mas o primeiro passo é você entender realmente que você às vezes, um dependente emocional, eu sou um dependente emocional e eu preciso de ajuda para lidar com isso. E aí o resto, aos poucos, você vai conseguindo eh, se regular. Agora, quando a gente não aceita ou a gente idealiza de que aquela relação pode ter um retorno, a gente só se enfraquece. Então, quanto mais rápido você entender que você é um dependente emocional e que você precisa de apoio para se libertar disso, e que você precisa tratar essas feridas que estão aí dentro de você, mais rápido você vai conseguir sair desse buraco e ir para um patamar de saúde mental e de saúde emocional mais rápido. Se esse vídeo ajudou você curte, se inscreve no canal, que eu vou gostar bastante. E se você também tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo, você deixa nos comentários que eu vou refletir sobre, falar sobre outros temas aqui no canal também. Muito obrigado. Tchau, tchau.